Olá, eu sou Rafael Lima e vou falar agora do Witzel que perdeu 42 mil seguidores depois de atacar o Bolsonaro, depois do Bolsonaro desmascarar ele perante toda a população. E a nova pesquisa, agora uma pesquisa feita de forma legítima, verdadeira, não essas falsas do Ibope, Datafolha e Rede Globo. Bolsonaro está com 75% de aprovação para 2022 e o segundo lugar está com 7% de aprovação, em seguida o terceiro também com 7%, que é o Ciro Gomes e o Amoeba, o João Amoedo, os dois para 2022. Então, essa pesquisa, uma pesquisa que foi acompanhada pelo r7.com, o site da Record, feita pela internet, sem ser pelas pesquisas fraudulentas do Ibope, que até as eleições de 2018 dizia que o Bolsonaro não tinha a mínima chance de ser eleito presidente da República e perdia para todos no segundo turno. Sendo assim, a gente continua abrindo 2020 feliz com uma boa notícia de que a população não está sendo mais manipulada por esses canais de televisão, por esses meios de informação mentirosos, esses meios de telecomunicações que têm um único objetivo: derrubar o Bolsonaro, porque ele tem cortado a mamata deles, a tetinha, especialmente a Rede Globo, que perdeu bilhões de reais com a propaganda oficial do governo. E agora está tendo que mandar muita gente embora, está tendo que rebolar, como diz, está tendo que se revirar, se reinventar para não chegar à falência, porque em 2022 tem um contrato de concessão para renovar e o Bolsonaro já avisou que se o contrato não tiver tudo certinho, se a Globo não tiver paga todas as suas dívidas que deve para o poder público, as fraudes fiscais que a Globo sempre veio fazendo ao longo dos anos para poder renovar essa concessão, ele não irá renovar e assim extinguirá a Rede Globo do mapa. Então, ele sempre vem querendo atrapalhar esse governo, sempre vem fazendo isso. E no caso do Witzel, ele que achou que incriminando o Bolsonaro ou até mesmo Flávio Bolsonaro através dessas denúncias, ele que teve acesso a um processo judicial que corre em segredo de justiça, quero deixar bem claro o seguinte, que se o Flávio cometeu algum crime, ele tem que pagar sim, tá? Não estou defendendo a impunidade, não. Mas, caso ele não tenha cometido, não é dessa forma que o Witzel está agindo, tentando incriminá-lo a todo custo, que nós vamos saber a verdade, tá? O Ministério Público do Rio de Janeiro tem tido atitudes dos quais colocam suspeitas sobre esse caso do Flávio. O Carlos Bolsonaro já fez uma denúncia no seu Facebook, no seu Instagram também, dizendo que o Witzel tinha planejado uma busca e apreensão dentro da casa dele e que lá iriam implantar drogas. Isso foi o Carlos Bolsonaro que falou. Então, há muita coisa ocorrendo aí nos bastidores, tudo isso porque esse governadorzinho do Rio de Janeiro, que pensa que é alguém, mas quando na verdade se elegeu porque colou no Flávio Bolsonaro, usou o nome do Bolsonaro e se disse de direita, falou que ia matar bandidos, que ia acabar com a criminalidade no Rio de Janeiro, e um ano se passou, a gente vê que ele não fez basicamente nada, né? O que o Witzel fez pelo Rio de Janeiro? O que esse governador, que se acha tão valentão, tão machão, que comemorou o tiro do sniper na cabeça lá do sequestrador, o que ele fez pelo Rio de Janeiro? Ele disse que se pessoas estivessem importando fuzis, iriam morrer, iriam ser alvejadas. Quantos casos de bandidos, traficantes com fuzis foram mortos no Rio de Janeiro? Eu praticamente não estou ouvindo falar. Eu tenho certeza que se isso que ele falou tivesse acontecendo, a imprensa iria estar divulgando, nem que seja para criticar, para atacar, mas iriam estar falando. Criminalidade no Rio de Janeiro tem continuado praticamente a mesma, tráfico de drogas tem continuado praticamente o mesmo, não tem mudado em absolutamente nada lá no Rio de Janeiro. A única coisa que ele tem feito é papel de idiota, se ajoelhando
em frente ao jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo, e foi esnobado, que foi o que ele mereceu. Merecia um pouco mais, mas aquilo já foi legal. Então ele tem feito essas idiotices, tem tentado imitar o Bolsonaro em tudo, tem tentado ganhar apoio da população a qualquer custo. E não é dessa forma que se vence, não é dessa forma que se chega lá. Bolsonaro esperou por 28 anos trabalhando no Congresso Nacional, sendo a mesma pessoa, nunca fez aliança com o partido, nunca fez aliança com ninguém, e assim chegou lá quando chegou a hora de Deus na vida dele. E o Witzel, um cara imediatista que sonha com a presidência da República, acha que tem preparo para estar lá, quando na verdade ele é onde passa agora é chamado de traidor. E fora que nas suas redes sociais, no seu Facebook, a gente descendo pau nele o tempo inteiro, por causa dessa atitude dele que ele está fazendo pelas costas do Bolsonaro, tentando incriminar a sua família para que se jogue a população contra ele, o Bolsonaro perca apoio e o Witzel tenha alguma chance. O que nós sabemos que nem ele, nem o João Dória terão a mínima chance para 2022. Por quê? O João Dória, primeiro que o João Dória ele não é ele, né? Ele é igual o camaleão, ele muda de acordo com aquilo que favorece ele. Ele se diz isentão, mas a máscara dele de isentão já caiu. E enfim, o Witzel seguindo o mesmo caminho, só que um pouco mais sujo, né? Jogando realmente na sujeira, fazendo coisas que não se deve fazer. Se um dia ele for disputar a presidência da República com alguma chance de ganhar, não será em 2022 com toda certeza, muito por causa do seu comportamento como governador. Um cara que não tem compromisso com o seu próprio estado, porque ao invés dele trabalhar para o seu estado, ele fica tentando armar para fazer o mal para as outras pessoas, ele já demonstra aí o seu caráter, ou melhor, a sua falta de caráter, ele já deixa bem claro quem ele é de verdade e que não é uma pessoa confiável. Não é nem um pouco confiável. O Bolsonaro gravou aquele vídeo na madrugada, quando falou dele, ele no outro dia, onde passava era chamado de traidor, de traíra, e aí ele não teve a coragem, não teve o mínimo de coragem de gravar um vídeo assim como o Bolsonaro fez, para também falar, para também se defender. Apenas disse que estava sendo atacado injustamente, quis se fazer de vítima. E de vítima não tem nada. Então, pessoal, a 2020 começou bem, as fake news estão sendo destruídas, Bolsonaro não está perdendo popularidade, mas pelo contrário está aumentando 75%. Se isso se concretiza numa eleição de 2022, não só ele é eleito no primeiro turno, mas também como ele consegue colocar aí no mínimo 100 deputados federais no Congresso Nacional. Vai se tornar a maior bancada o Partido Aliança pelo Brasil, um partido que está sendo fundado agora, está colhendo assinaturas, apoiadores para filiação para esse partido ser criado. Então, o Brasil ainda tem jeito. O Brasil tem certeza que não vai ser em 6 meses, não vai ser em 1 ano ou 2 que isso irá se resolver. Mas ao longo prazo, levando em consideração que acabando o mandato em 2022, ele se reelegendo até 2026, e em 2026 sendo talvez Sérgio Moro como candidato a presidente da República, ou até mesmo Paulo Guedes, ou uma outra pessoa tão competente ou com tão boas intenções quanto o Bolsonaro, que seja capaz de montar uma equipe excelente como a do Bolsonaro, o Brasil irá crescer muito, o Brasil irá mudar muito, porque aí a gente já vai ter passado um período de 8 anos, que foi toda a sujeira que o Bolsonaro está tendo que varrer da esquerda, como um terreno que você vai começar uma construção, mas antes de você preparar o alicerce, iniciar as obras, você tem que primeiro tirar o entulho desse terreno. E essa parte grossa, esse trabalho braçal, quem está fazendo é o Bolsonaro. Ele está tirando toda a sujeira deixada pela esquerda, está resolvendo todos esses problemas para que, ou em 2022, talvez, não acredito que dê tempo dele fazer tudo que seja necessário, mas sim, em 2026, ele possa
apoiar alguém, que eu gostaria muito que fosse o Sérgio Moro, mas não sabemos quem será, que tenha o mesmo perfil, o mesmo comprometimento com o Brasil, que ame o nosso país assim como nós amamos e que esteja disposto a abrir mão da sua liberdade, principalmente, porque vai viver como o Bolsonaro vive, fechado, rodeado por segurança, porque muita gente vai querer a morte dele por ele estar fazendo o correto. E assim o Brasil continuará crescendo. Então, a gente sendo otimista, sendo muito otimista aqui, pegar de 2018 até 2026, depois de 2026 até 2034, 16 anos da direita corrigindo o mal que a esquerda fez no Brasil. Tenho certeza que, se isso acontecendo, se essa for a vontade de Deus, em 2034 o Brasil será uma grande potência. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até a próxima.